Sabe aquela consulta médica que deveria ser um momento de cuidado, de acolhimento? Pois é, para muitas mulheres negras, a realidade é bem diferente. Vira uma experiência de preconceito, de violência, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como o racismo aparece, de um jeito bem cruel, dentro do sistema de saúde e, claro, o que dá para fazer para lutar contra isso. Olha, isso que está na tela é um relato real, tá? Palavra por palavra. Tenta imaginar a cena. A pessoa vai ao médico para cuidar da saúde e a primeira coisa que ouve não é sobre bem-estar, mas um julgamento sobre o cabelo. É chocante, né? Isso é só a ponta do iceberg de um problema gigante. Pois é, e essa situação, isso tem nome, é violência estética. O nome é forte e tem que ser, porque descreve exatamente o que é: a imposição de um padrão de beleza que desrespeita quem a pessoa é. E o pior, num lugar que deveria ser de total segurança e cuidado. Então vamos mergulhar um pouco mais nesse relato para a gente entender a gravidade do que aconteceu ali naquele consultório. Aqui a gente vê o absurdo da situação bem claro, né? De um lado, o objetivo da paciente, um check-up, uma consulta de rotina. Simples. Do outro, o foco do médico, que foi fazer um julgamento estético. Ele basicamente disse que o cabelo dela precisava ser consertado. Isso vai muito além de ser inadequado, gente. É uma quebra violenta da relação de confiança que é a base de qualquer atendimento de saúde. Tá, mas e o que a regra diz? O que um profissional de saúde deveria ter feito? Vamos comparar essa experiência com o que o código de conduta da profissão manda. Porque, veja bem, um médico, uma enfermeira, esses profissionais não podem agir com base em achismos ou opiniões pessoais. Existe um código de ética super rigoroso que guia a profissão, e ele existe por um motivo: proteger o paciente e garantir que o atendimento seja sempre digno e respeitoso. E esse código não deixa margem para dúvida. Olha só, ele fala em respeito incondicional, sem olhar raça ou aparência. O foco tem que ser exclusivamente na saúde. É proibido discriminar ou causar qualquer tipo de constrangimento. E a comunicação precisa ser profissional e acolhedora. Agora, se a gente pegar o relato do começo, fica óbvio que cada um desses pontos foi simplesmente ignorado. Não foi só uma conduta antiética, foi um desrespeito total ao juramento da profissão. E aí vem a parte que mais assusta. Essa história não é um ponto fora da curva, não é um caso isolado. Agora a gente vai dar um passo atrás para enxergar como esse tipo de incidente, na verdade, faz parte de um problema sistêmico muito, muito maior. Então, vamos definir isso direito. Violência estética é exatamente essa imposição de um padrão de beleza específico, o eurocêntrico, sobre corpos negros. E o ponto-chave é: quando isso vem de alguém em posição de autoridade, como um médico, o estrago é imenso, porque destrói a confiança que é, literalmente, a base para qualquer tratamento dar certo. E provas de que isso é um padrão não faltam. Dá uma olhada. A gente tem reportagens do G1, do UOL, uma investigação super completa da revista Asmina, todas documentando casos muito parecidos com esse. Então não dá mais para falar em casos isolados. O que isso mostra, com todas as letras, é um racismo institucionalizado dentro do nosso sistema de saúde. E é aqui que a conversa fica ainda mais séria. Porque a gente não está falando só de constrangimento, de um dano emocional que já seria grave o suficiente. Não, a gente está falando de consequências de vida ou morte, literalmente. Olha esse número, é pesado. Mulheres negras têm 2,4 vezes mais chances de morrer por complicações na gravidez do que mulheres brancas. Esse número não nasce do nada. Ele é o reflexo de um sistema onde o preconceito racial impacta, na prática, a qualidade do atendimento que uma pessoa recebe. E a coisa fica ainda mais cruel. Estudos mostram que mulheres negras recebem 37% menos remédio para dor durante o parto. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a dor delas é levada menos a sério, é subestimada. O racismo aqui se transforma em dor física, em sofrimento real. E para fechar essa parte, esse dado aqui amarra tudo. 65% das mulheres negras já passaram por alguma situação de discriminação em serviços de saúde. Pensa bem, 65%? É a grande maioria. Isso escancara que o problema não é a exceção, é a regra. É uma experiência, infelizmente, muito comum. Ok, o cenário é grave, a gente já entendeu, a grande questão agora é: e aí, o que se pode fazer? A boa notícia é que existem sim caminhos para denunciar e buscar justiça. Vamos entender quais são. Existem canais oficiais e é muito importante conhecê-los e usá-los.
Primeiro, dá para abrir uma queixa direto no Conselho Regional de Medicina, o CRM. Outro caminho importantíssimo é a ouvidoria do SUS. E claro, se tratando de discriminação racial, a denúncia pode e deve ser feita na Secretaria de Igualdade Racial e até no Ministério Público. O ponto é formalizar a denúncia. Esse é o primeiro passo para que a mudança comece a acontecer. E quando que a ajuda de um advogado entra na história? Bom, em várias situações. Se a experiência gerou humilhação, se o tratamento médico foi prejudicado por causa disso, se é algo que acontece sempre com o mesmo profissional, ou, claro, para buscar uma reparação por danos. Nesses casos, um suporte jurídico é o que vai garantir uma defesa mais forte dos direitos da pessoa. Beleza, a gente já entendeu o tamanho do problema, viu os dados assustadores e conheceu os canais de denúncia. Agora a pergunta final é: como a gente transforma toda essa indignação em uma mudança de verdade? Uma mudança que dure. A resposta, e isso é crucial, não está só na atitude de uma pessoa. A solução de verdade é sempre coletiva. Uma mudança nesse sistema tão grande só acontece quando todo mundo se junta com o mesmo objetivo. Então, o que precisa ser feito? São 3 passos bem claros. Primeiro, denunciar. Usar os canais que existem para tirar esses casos da sombra. Segundo, compartilhar as histórias. Quebrar o silêncio ajuda outras pessoas a também procurarem seus direitos. E terceiro, e talvez o mais importante, exigir. Cobrar das autoridades, dos gestores públicos, a criação de protocolos antirracistas e treinamento contínuo para os profissionais. É assim que se força a mudança. E a gente termina com essa provocação: que a saúde é um direito de todo mundo. Isso está na lei. A questão que fica no ar não é se a gente deve garantir esse direito. A questão é como a gente vai fazer isso, de verdade, juntos. Como a gente constrói um sistema de saúde que cuide e respeite absolutamente todo mundo, sem nenhuma exceção.